guys, my name is Amanda and today we are going to learn what would you do if you So what is it? O que significa isso? What would you do if you? What would you do if you? O que você faria se você? Então, é chamado de second conditional. What is it? Second conditional. Vocês já ouviram falar em oração coordenada, oração subordinada? Isso era o terror na minha época, pelo menos para a minha turma e também para mim, né? Mas estudando bastante, com bastante puxão de orelha, eu consegui entender que não é difícil. Aqui trata-se de uma oração subordinada. O que é uma oração? É uma frase que tenha um verbo simples assim, né? Se eu falar, faça isso, essa é uma oração, é uma frase que tem o verbo fazer. Olha só que legal, essa oração, what would you do if you won the lottery? Então, o que você faria se ganhasse na loteria? Veja aqui, second conditional fala o quê? Fala sobre a oração estar condicionada. E o que é condicionar? Condicionar é apresentar condição. Então, a oração ela vai se desenvolver, mas uma depende da outra. Isso é uma condição. O que na língua portuguesa a gente chamaria de orações subordinadas, na qual a primeira depende da segunda ou a segunda da primeira, né? Aqui você tem o que você faria se, o que você faria, né? What would you do? Primeira oração. Se ganhasse na loteria. Ganhasse na loteria, segunda oração. O que você faria? Essa primeira oração, ela precisa de um complemento. O que você faria? What would you do? O que você faria se o quê? O que você faria se você ganhasse na loteria? Essa, você ganhasse na loteria, é uma segunda oração. Se também tivesse só escrita ela, você ganhasse na loteria, ficaria faltando sentido, né? Por isso, é uma oração condicionada, né? É uma oração que a gente chama em língua portuguesa de oração subordinada, na qual uma oração está subordinada à outra. Uma precisa da outra para se completar, se complementar, ter um sentido completo. Fácil, né? Ela vai ter o sentido completo se a gente falar o que você faria se ganhasse na loteria. Se for só o que você faria, what would you do? Não tem sentido completo. Se for só you won the lottery, também não tem sentido completo. Você ganhasse na loteria, também não teria sentido completo. Mas a união dessas duas frases promove um sentido completo. Isso é uma oração subordinada na língua portuguesa. Agora, sindética e assindética não dá pra gente falar hoje. Mas, já um spoiler, sindética vem de síndeto. É uma oração que ela tem um síndeto, que ela precisa de um conector para funcionar. Essa daqui seria uma sindética. E a sindética é que não precisa de conector para ter um sentido completo. Ela não precisa de nenhuma palavrinha para ligar as duas frases e ter um sentido completo. Certo? Mas isso fica para outra hora. Vamos lá? What would you do if you? O que você faria se você won the lottery? Ganhasse na loteria? So let's repeat, guys. What would you do if you? Again. What would you do if you? One more time. What would you do if you won the lottery? Had a longer vacation, had more free time. Again, guys, what would you do if you won the lottery? What would you do if you won the lottery? Again, what would you do if you won the lottery? Perfect. What would you do if you had a longer vacation? What would you do if you had more free time?
Very nice. So guys, what is it? What, o que, o qual, muito simples. Would you do é o que? O que você faria, né? A gente usa would you do, por quê? Porque vamos fazer uma pergunta. Por isso que não é you would do, não é você faria. Para ficar mais fácil, eu coloquei aqui do lado um quadrinho de regra para a gente entender como que funciona essa parte aqui. Esse what nós já sabemos que é o que, o qual, e esse would you do, esse would mais verbo, como que funciona? Eu coloquei aqui would mais o verbo, would plus verb, would travel, would é o ria do verbo, né? Então travel, verbo viajar, would travel, viajaria, study, estudar, would study, estudaria, enjoy, aproveitar, would enjoy, aproveitaria, have, ter, would have, teria, buy, comprar, would buy, compraria. Very nice. Let's repeat, guys. Would travel, would study, would learn, would enjoy, would have, would buy. Again. Would travel, viajaria. Would study, estudaria. Would learn, aprenderia. Would enjoy, aproveitaria. Would have, teria. Would buy, compraria. Very nice. Perfect. Now, guys, you have this question, yeah? What would you do if you? Por que que aqui é would mais o verbo e aqui não? Aqui vai ser would mais a pessoa para quem eu estou destinando o meu recado e depois o verbo. Por causa da pergunta. Vocês lembram que na pergunta a gente inverte? Então era, por exemplo, I would go shopping. Yeah? Eu iria fazer compras. Porque go shopping é fazer compras. I would go shopping. Ok? Eu faria compras. Guys, nesse caso, você vai ter a pessoa, o would, mais o verbo. O would é o ia do verbo, né? Então, aqui, o go shopping, na verdade é um verbo só, é fazer compras, né? Não é só o verbo go, é go shopping, fazer compras. Se eu uso would, fica eu faria compras, né? A pessoa que vai fazer a ação, mais o would, que é o ia do verbo, mais o verbo. Isso na afirmativa. I would go shopping. Perfect. E agora, se eu for fazer uma pergunta, em vez de ter I would, eu vou ter o quê? Would I. Igual a gente já fez para o verbo to be, igual a gente já fez em inúmeras outras situações de pergunta. Então, instead of I saying, for example, I would, em vez de dizer I would, eu ia dizer would I. Would I. E inverter essa posição. Primeiro would, depois o I. Aqui, what, o que, o qual, would you. Eu não estou mais perguntando de mim, estou perguntando de você. Por isso é what would you do? O que você faria? Estranho, né? A tradução ela não vai ser fluida, mas vai ser compreensível com a prática. Então, pratiquem bastante. What would you do? O que você faria? If you. If. Se eu fizesse, se eu fosse, se eu comprasse. If é esse se. What would you do if you? O que você faria se você won the lottery? Ganhasse na loteria. O que você faria? Vai pensando já. What would you do if you had a longer vacation? Vai pensando, o que você faria se tivesse umas férias mais longas, né? What would you do if you had more free time? O que você faria se tivesse mais tempo? Very nice. Aqui eu coloquei minhas respostas, né? Se vocês me perguntassem, e eu tivesse, é claro, precisando fazer compras, me perguntassem, what would you do if you won the lottery? Eu poderia responder, I would go shopping.
iria fazer compras, né? Ou eu faria compras. Very nice. Outra maneira de responder, eu gostaria muito de estudar no exterior. Então, if I won the lottery, né? Se eu ganhasse na loteria, eu poderia responder assim: I would study abroad. Eu estudaria no exterior, né? Aqui é o iria do estudar. Então, would study, estudaria. Eu estudaria abroad, no exterior. I would travel to the beach. Então, se vocês me perguntassem assim, what would you do if you had a longer vacation? O que você faria se tivesse férias mais longas? Eu responderia, I would travel to the beach. Eu viajaria para a praia, que é um lugar bem bacana para se estar nas férias. Então, I would travel, eu viajaria to the beach, para a praia. I would travel to the beach. Eu viajaria para a praia. What would you do if you had more free time? O que você faria se tivesse mais tempo livre? Se vocês me perguntassem, né? What would you do if you had more free time? I would answer. Eu responderia. I would learn more languages. Eu aprenderia mais idiomas. Ok? Now, answer in your notebook the questions, guys. The questions here. As questões que eu falei para vocês irem pensando aí no meio da aula, responda aí no seu caderno. What would you do if you won the lottery? O que você faria se ganhasse na loteria? What did you do if you had a longer vacation? O que você faria se tivesse férias mais longas? What would you do if you had more free time? O que você faria se tivesse mais tempo? Responda aí no seu caderno. Thank you so much. Have a very nice class. See you. Bye. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Façam os exercícios, bons estudos e até mais!